qual foi o último grande gênio da humanidade? Tesla. Isso foi no século passado. Para ser gênio tem que ter tempo e transpiração. Einstein dizia isso, né? 99% de transpiração, 1% de inspiração. Você tem que ter aquela coisa de estudar, abrir novos caminhos no cérebro. O cérebro é como se fosse uma grande floresta. Então, se você só usa um tipo de conhecimento, aquele conhecimento é como se abrisse uma trilha. Aquela trilha você vai ficando usando. Cadê as outras trilhas? Né? Então, a criatividade está muito pouca. Se você for ver, tudo que está aí nada mais é do que os últimos grandes gênios deixaram já ensaiado. O computador, o laser. Eles só estão aprimorando, mas tudo já foi deixado anteriormente. A gente tem hoje uma carência de gênios. O que faz um cara buscar alternativas? Por exemplo, se você quer se prender a alguma coisa, põe uma meta. Senão você vai estar preso a coisas e pessoas. E não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu fico muito preocupada. Assim, eu vejo uma garotada muito tecnológica, com muita possibilidade de conteúdo, mas eu não vejo usar bem esse conteúdo. Tem uma coisa que os pais estão fazendo que me chama muita atenção. Essa coisa de pai e mãe. Você vai ao shopping hoje, tipo assim, minha princesa, meu príncipe, minha princesa, meu príncipe. Vai chegar um dia que ou então, tipo assim, olha como ele faz coisa mais linda, e não sei o quê. Gente, a gente não pode só fazer isso. Essa criança nasce e vai se acostumando a achar que ela é o máximo. Aí chega na adolescência, começa a ter as primeiras frustrações, o príncipe vai achar que ele tem um reinado, que tem que servi-lo. Então, isso eu sei que é amor, mas eu acho que esse conceito das fadas, dos príncipes e princesas da Disney, vamos levar as crianças da Disney, mas vamos botar que aquilo é conto de fada. O conto de fada que a gente conta para poder dar valores para as crianças. E aí, aquela coisa que na ciência a gente vê, que a criança nasce com um senso moral muito definido do que é certo e o que é errado. Com 8 meses você bota um bebê no colo, você vai para uma pracinha. Se acontecer alguma coisa, uma outra criança cair, chorar, a criança olha com aquele olhar assim, ela sabe que aconteceu alguma coisa errada. O que a gente está fazendo na educação dos filhos que eles estão apagando isso do que é certo do que é errado? É isso que eu estou falando. Essa tradição dos contos infantis, elas vêm aí para educar as crianças há anos. A gente aboliu isso. Mas a gente não pode abrir mão dessa educação que é passada de geração em geração. Olha só, tem uma coisa, o cérebro, ele não distingue o que é real, o que é virtual. O que significa isso? Se eu começar a ver alguma coisa de forma repetitiva, eu me habituo a ver aquilo. Vou te dar só um exemplo. Primeira sessão de cinema aconteceu em Paris. E começava a cena, um trem vindo na direção da plateia. Todo mundo levantou e foi embora. Literal, foi um vexame. Hoje ninguém levanta. Porque o cérebro, tipo assim, já sei, não vai sair da tela. Isso acontece com tudo. Por quê? Porque o cérebro se habitua. Mas se habitua a coisas ruins também, entendeu? Essa falta de valores ou essa coisa de você ficar o tempo todo ali, ele se habitua e fica como uma coisa normal. É simples, eu sempre digo que a consciência da gente é como se fosse um drone. Eu saio de mim e olho e falo, coisa estranha, esse troço que eu tô pensando. Eu tenho uma reflexão, só que isso é um treinamento de você fazer isso, de você se autoavaliar, né? De você ver o seu posicionamento, ver o posicionamento dos outros e avaliar de fora. Se não for treinado, essas crianças não têm. Elas nascem ali, todo mundo em volta. Não é que eles não tenham consciência, eles têm, mas se não usa, atrofia. E se a educação não atrapalhar, abrir porta para passar isso, eu acho que a gente tem grandes chances. Então, assim, eu não tenho dúvida que existe, a gente é corpo, mente e espírito. Não tenha dúvida. O espírito, ele tá armazenado fora. Ele tá aqui, mas de vez em quando ele tá lá. Nenhum conhecimento é em vão. Eu tenho essa certeza. De alguma maneira, tudo que eu estudo, tudo que eu vivo, principalmente quando eu vivo com dedicação, com afeto, curtindo aquele momento, eu sempre digo, tô botando nas minhas nuvens. E eu acho que um dia a gente vai provar isso. O que tu quer dizer com espírito? Eu quero dizer com o espírito a consciência. Para mim, o espírito é a consciência. Tá. Por exemplo, você não consegue ter umas lucidez que você fala assim, cara, esse pensamento que eu tô tendo é ridículo. Você não está fazendo uma avaliação do seu pensamento? Porque o cérebro, ele produz pensamentos. Agora, quem dá significado aos pensamentos? É algo maior que
que ele. O cérebro é uma máquina, é o rádio. Mas assim, quando eu tenho uma autopercepção de mim, e você está falando aí, quando você falou da geração de vocês, que vocês reparam isso, você está exercendo um lado teu que não é, porque o cérebro está lá. Ele faz uma opção de conexões, uma opção de descargas elétricas. Tá, e daí? O que dá sentido àquelas descargas elétricas? É algo que vê isso funcionar, que sabe que isso funciona. Por isso que eu posso dizer. Outro dia eu estava com um pensamento tão fora. Eu falei assim, Bia, que é isso? Tem nada a ver com você isso. Isso me dá isso é o nosso lado consciência, que é o lado não material. Isso me dá uma sensação de que eu sei exatamente o que eu quero, para onde eu tô indo e quais são os meus valores. E você vê, do momento que eu tive consciência, porque no momento que você tem consciência, através do conhecimento, o que acontece? Você sabe que você não é só aquilo. Te dá essa certeza. É tão certo que você estranha e faz lógica quando você fala, realmente, eu não sinto isso, eu estou pensando isso, mas não é isso que eu sinto. Então, isso é tomada de consciência. Isso, de uma certa maneira, é o desenvolvimento de uma espiritualidade por consciência. Verdade. Você sabe qual é a pior ignorância? Não é o cara que não tem conhecimento, é o cara que se recusa a adquirir conhecimento. Sem dúvida. Porque o conhecimento traz essa mágica. Quando ela te explicou, tipo assim, isso é um pensamento intrusivo, acontece por isso, mas você não é isso, você está assim. Cara, dá um alívio. O conhecimento, as pessoas têm uma coisa muito errada, as pessoas acham que conhecimento é conhecimento que tem que fazer prova para passar de ano. O conhecimento, ele é mágico, ele dá essa possibilidade de você intervir numa máquina que funciona só para te defender. O cérebro, se você não fizer nada, ele o tempo todo vai produzir comportamentos que vão fazer você sempre evitar a morte ou então buscar prazer imediato. Ele é uma maquininha feita, programada assim. O fundamental é inspirar as pessoas. Então, é tornar o conhecimento tão acessível que você fala para uma criança, fala para um adolescente, e ele pode não entender o que você falou, mas ele sabe que aquilo tem algum sentido. É plantar uma sementinha. O conhecimento tem essa magia. Se você despertou uma coisa, um bom professor, por exemplo, não é o cara que dá a melhor matéria, mas que inspira você buscar aquele assunto. Isso das pessoas, se as pessoas soubessem que inspirar pessoas deveria ser uma coisa que todos nós deveríamos fazer. E eu estou falando em inspirar pessoas, por exemplo, eu já fui inspirada por pessoas que simplesmente me deram um sorriso. Sabe, você chegar num lugar, a moça do cafezinho ou a moça que está varrendo o chão, olhar para você e dar um sorriso. Falei, cara, coisa inspiradora. Na mesma hora eu falo assim, por que eu tô com essa cara amarrada? Então, assim, a gente tem que ter essa coisa de colaboração. Não existe convivência humana se a colaboração não existir. Então, essa coisa de você prender o conhecimento, isso implode em você. Essa coisa de você prender uma palavra legal, implode em você. E as pessoas não se dão conta disso. Por exemplo, seja para o que for, a gente só pode ter uma felicidade razoável quando a gente se torna uma pessoa melhor para a gente, mas também para as pessoas que nos cercam. É o que eu digo que são a grande revolução da humanidade, ela vai começar no quintal da gente. Se todo mundo fizer um micromundo melhor, a humanidade como inteira vai ser melhor. Se você gostou deste conteúdo, o link do podcast completo está na nossa descrição. Não esqueça de deixar o seu like e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para saber da publicação de novos vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.